noite, igreja. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Você que está aqui hoje pela primeira vez, fico contente, o Alan e sua família estão aqui. Você está em casa. E essa é uma noite que eu tenho plena convicção. Deus vai falar com você de maneira extraordinária. Você recebe isso? É tremendo a presença do Pai. É tremenda a unção nessa noite. Eu consigo sentir, eu creio que você também tem percebido que o Espírito Santo está nesse lugar. Eu quero pedir muito a sua atenção nessa noite. Primeiro eu quero pedir que você possa sentar-se, fique bem confortável. Ainda estamos com essa máscara, mas o que importa é o nosso coração. Essa noite nós vamos percorrer alguns versículos bíblicos. Você que pode, anote no seu caderno, faça algumas anotações. Nós não temos um grande tempo disponível, mas eu sei que nós vamos falar o que é necessário e o que Deus tem para mim e para você nessa noite. Amém? O que nós vamos falar nessa noite é algo primordial para a nossa caminhada cristã. O que nós vamos falar nessa noite é algo que vai permitir que nós venhamos acessar algumas coisas que já é seu por herança. E nós vamos falar nessa noite sobre o caráter de Cristo. Então abra o seu coração, abra o seu entendimento, para que nós venhamos mergulhar nesse ambiente, entender, discernir o caráter daquele a qual nós somos imitadores. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João 13:15. Aleluia. Eu tenho entendido nesses dias que é um tempo de romper o coração. Eu não sei você, mas eu percebo que Deus ele tem falado comigo de maneira diferente. Eu tenho entendido que Deus ele está nos colocando em ambientes novos. Só que para que isso venha a ser verdade nas nossas vidas, nós precisamos romper algumas raízes que ainda ficaram lá do passado. E nós precisamos romper lá na profundidade, porque Deus tem algo novo para derramar sobre as nossas vidas. João 13:15 diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vós fiz, façais vós também. Esse versículo ele nos ensina que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Então nós precisamos ter isso como base, com convicção, com entendimento, que a nossa base é Cristo. E todos os dias você decide e tem escolhas. Todos os dias você tem que decidir algo, você precisa falar algo. E por que muitas vezes nós não voltamos à base e pensamos, como Cristo decidiria isso? Como Cristo se comportaria nessa situação? Como Cristo falaria isso? E quando nós entendemos isso, nós nos aproximamos daquele que nos deu a oportunidade a nós termos uma base. Então muitas vezes nós crescemos e buscamos base em várias pessoas, mas Deus é preciso. O que Jesus nos ensina é que a base é Ele. E muitas vezes quando buscamos base em algumas pessoas, quem sabe nós nos tornamos frustrados. Mas tenha certeza, Cristo é a sua base. Através dele nós vamos ter uma vida totalmente transformada. Abra sua Bíblia em Filipenses 2, do 5 ao 8. Aleluia. Eu sempre falo que a palavra ela convence, mas o exemplo ele arrasta. Às vezes nós queremos dar conselhos, às vezes nós queremos falar algumas coisas às pessoas, mas e o nosso exemplo? Muitas vezes nós precisamos caminhar em silêncio, falando apenas com o nosso exemplo. Uma vez eu escutei uma pregação que me abalou muito. E nessa pregação, era uma pastora e ela falou o seguinte:
Você tenta trazer a sua família, os seus amigos a Cristo. E talvez você não conseguiu. Mas será que eles conseguem ver em você Cristo? Essa palavra, ela me desafiou. Ela me levou a mergulhar em um lugar de uma profundidade tamanha que eu precisei conhecer mais a quem eu deveria seguir. Então muitas vezes nós tentamos trazer pessoas para desfrutar daquilo a qual nós estamos desfrutando, mas talvez nós não conseguimos. E nós falamos e falamos. Mas será que o nosso comportamento, será que as nossas ações levam essa pessoa a ver em nós o refletir de Cristo? É um tempo de mudança e é um tempo de pensar. Isso me fez pensar. Vamos lá, Filipenses 2, 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Irmãos, esse texto ele nos ensina que o maior é aquele que serve, e que somente a simplicidade vai nos levar a Deus. O mundo ele tem treinado, preparado pessoas para que essas pessoas sejam soberbas. Tem treinado pessoas para que essas pessoas sejam totalmente sem piedade ou sem coração. Tem falado para pessoas que para ser alguém você precisa atropelar alguém. Mas a Bíblia nos ensina que quando nós queremos ser maior, nós precisamos ser o menor. E quando nós falamos em servir, o que nós podemos ter como servir? Quando nós entendemos que caminhamos e vimos pessoas necessitadas e nós temos a oportunidade de ajudá-las, nós estamos servindo a mesa. Quando nós caminhamos por um propósito claro e não pela apenas a necessidade, nós entendemos que estamos sendo semelhante a Cristo. Ele é Deus e se fez homem e se humilhou, para que todos nós viéssemos olhar para Ele como base, para que o nosso vocabulário, as nossas ações e as nossas atitudes fosse semelhante a Ele. Eu tenho entendido, irmãos, que o caráter é aquilo que realmente você é. E que muitas vezes as pessoas não sabem o que você acaba não manifestando. Para que vocês venham conhecer verdadeiramente o meu caráter, nós vamos ter que ter uma comunhão. Nós vamos ter que caminhar juntos. Porque talvez não manifesta em mim o meu verdadeiro caráter quando você não tem caminhada e comunhão comigo. E quando eu caminho com alguém e eu entendo e vejo que é um caráter que precisa ser tratado, a minha posição não é de apontar, mas sim abraçar e levar para uma caminhada que esse caráter ele pode ser mudado. Porque o caráter ele só realmente é manifestado quando há comunhão, quando nós caminhamos junto, e aí você realmente me conhece. E o mais interessante é que o bom caráter é formado por bons hábitos. Ei, irmão, eu não sei como que você está, eu não sei como que você pensa, mas eu entendo que chegou um tempo de olharmos os nossos hábitos e identificá-los, se são bons ou são maus. Eu não compreendo uma conversão onde eu carrego hábitos da minha antiga vida. Isso não há compreensão. Quando eu me converto, eu caminho nessa caminhada a Cristo, mas os meus hábitos antigos caminham comigo. Eu preciso voltar para a conversão. Eu preciso me converter verdadeiramente novamente. Então, irmãos, analise a sua vida, porque eu estou analisando a minha vida. Eu estou analisando a cada hábito que eu tenho e identifico se esse hábito ele vai edificar a minha vida ou não. Porque se eu caminho com maus hábitos, eu nunca vou alcançar um caráter de Cristo. O meu caráter, ele é formado pelas minhas ações e pelos meus hábitos. Então, leve esse pensamento a você.
Eu sempre falo que é muito fácil nós apontarmos alguém e identificar vários pontos a serem melhorados nessa pessoa. Porque uma coisa eu tenho convicção: nós não carregamos defeitos, nós somos perfeitos. O que nós temos são pontos a serem melhorados. Mas é muito fácil eu olhar para alguém e identificar pontos que precisam ser melhorados. Mas é muito difícil quando eu paro, olho para o espelho e aponto para mim mesmo e tenho plena convicção daquilo que eu preciso arrancar. Essa é a pura e a verdadeira conversão, quando nós mudamos a nossa direção e a nossa forma de pensar. Então nós vamos falar algumas coisas nessa noite e de repente vai mexer um pouco com o nosso entendimento e vai nos levar a Cristo. E eu quero perguntar para você, como está, ou melhor, eu vou perguntar para nós, como está o nosso olhar, pensar, a intenção, o falar, a ação e a reação? Porque nós vamos falar nessa noite sobre o olhar de Cristo, o pensar de Cristo, a intenção de Cristo, o falar do Cristo, a ação de Cristo e a reação de Cristo. Então, se nós entendemos que nós somos imitadores dele, e nós precisamos analisar alguns pontos da nossa vida, alguns maus hábitos e jogar no lixo, nós entendemos que as ações, que o pensar, que a reação de Cristo precisa ser a nossa. Você compreende isso, irmão? Você recebe isso no seu entendimento? Então, mergulhe nesse entendimento, porque nós precisamos compreender como Jesus caminha, como Ele pensa, para que nós verdadeiramente sejamos imitadores dEle. Abra sua Bíblia em Marcos 3, do 1 a 5. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de rever a nossa vida e construir uma nova vida. Talvez eu estou falando para alguém que diga: Fabiano, eu não tenho forças. Fabiano, eu não consigo. Mas quando você começar a buscar comunhão com o seu irmão, você vai encontrar alguém que vai abraçar você e vai encorajar você. Mas mesmo assim, quem sabe você está fazendo e não consegue se livrar de alguns maus hábitos, porque aquilo impregnou em você. Então eu vou dar uma dica para você. Identifique o que move você. Olhe para a sua geração. Olhe para os seus filhos. Olhe para os seus netos ou futuros netos. Porque quando você olhar para a sua geração, vai gerar em você um combustível novo, que vai encorajar e posicionar você a uma transferência, a uma mudança, a uma pura conversão. Nós precisamos identificar o que nos move. Nós entendemos que o amor de Cristo é algo que nos move, que nos transforma. Mas se você precisa de uma injeção ainda mais, vá no maior projeto a qual Deus criou nessa terra, chamado família. Olhe para a sua geração, porque nós temos uma grande responsabilidade. Você que é pai, você que é mãe, você tem uma responsabilidade de formar uma geração saudável, uma geração com esperança, uma geração que vai acessar e desfrutar coisas em Cristo que talvez nós não conseguimos, mas nós somos responsáveis sobre isso. E eu tenho plena convicção que tudo que você precisa já está dentro de você. O Espírito Santo já está aí. Você só precisa colocar para fora o que você já tem. Você precisa revelar e dar posição àquilo que você já carrega. E quando nós entendemos isso, nós nos tornamos fortes. Fortes em Cristo. Vamos lá, irmãos. Marcos 3, do 1 a 5. Outra vez Jesus entrou numa sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. E observaram com atenção para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de acusarem. Jesus disse ao homem cuja mão era atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado?
salvar a vida ou matar. Eles, porém, ficaram calados, olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da natureza do coração deles. Disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e ela lhe foi restaurada. Irmãos, nós vamos falar o como Jesus olha, o como que é a visão de Cristo. Jesus, o olhar de Jesus é de misericórdia. A forma que Jesus olha é uma forma de misericórdia. Mas presta atenção, ele nunca olhou por misericórdia e se movimentou pela necessidade, mas sim pelo propósito. O propósito a qual ele se movimentou nesse lugar não era apenas gerar cura a esse homem, mas era converter aqueles corações que estavam naquele lugar. Então, o olhar de Cristo gera misericórdia. Então, nós precisamos entender que a nossa forma de olhar não é mais acusadora, mas sim de misericórdia. Muitas vezes, quando nós passamos na sinaleira e tem um morador de rua e vem no vidro, nós fechamos o vidro, olhamos para o lado e fingimos que nada está acontecendo. Sabe por quê? Porque se nós perguntássemos, se fosse Jesus aqui dirigindo, o que faria? O nosso olhar não pode ser mais de acusação, mas de misericórdia. Nós precisamos gerar isso dentro de nós, para que nós venhamos ter essa visão, esse entender de Cristo. O olhar dele é de misericórdia, mas a ação dele, o mover dele é através do propósito e não da necessidade. O propósito de Jesus, ele sempre vai gerar vida. O nosso movimentar precisa gerar vidas. Irmãos, abra comigo 1 Coríntios 2, do 6 ao 16. Nós vamos falar como Jesus pensa. Se você puder e anotar todos esses tópicos, durante a semana pense sobre isso, porque esses textos e essa ministração, ela ativou dentro de mim uma necessidade, uma sede e uma fome de buscar algo a mais. Nós precisamos ser verdadeiramente cristãos, peguem os dois se eu estiver errado. Nós não podemos apenas carregar uma placa, nós precisamos mostrar para as pessoas através do exemplo. Eu não sei se você já ouviu isso, tenho certeza que sim. Mas muitas vezes quando um crente erra, um cristão peca, nós fizemos um comentário e falamos assim: e ele é crente? Esse cara errou, ele pecou, e olha só, esse cara é crente. Com certeza você já ouviu isso. Nós mesmos cristãos, nós mesmos acabamos de falar também: como que aquele cara cometeu isso? Ele é crente. Sabe por quê? Porque tanto eu como você, até os ímpios, têm expectativa no cristão. Você sabia que onde você estuda, onde você trabalha, onde você caminha, existem pessoas que criam e têm expectativa em você? Você sabia disso? E por ter essa expectativa, eles ficam frustrados quando erramos, porque há uma expectativa. O ímpio olha para mim e para você, e nós olhamos a Cristo. E se essa ligação ela for completa, nós vamos mostrar para que esse ímpio, ele pode ter uma vida melhor, não apenas com palavra, mas com as minhas ações. Então há sempre essa expectativa. Vamos falar então como Jesus pensa. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não porém a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos do ministério da sabedoria de Deus, que está oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem a compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano,
são as que Deus preparou para os que amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois eles são absurdas, e não pode entendê-las, pois ser espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, preste atenção. O pensamento de Jesus vem através do Espírito, discernindo a sabedoria do homem e a sabedoria do céu. No espiritual faz entender muito mais do que no natural. Se estamos em carne, compreendemos as coisas da carne. Se estamos em espírito, compreendemos as coisas do Espírito. Se eu perguntasse aqui nessa noite para você, levante a mão quem gostaria de ser bem-sucedido. Todos levantariam sua mão. Levante a mão quem quer ser uma pessoa bem-sucedida no seu trabalho, no seu estudo, todo mundo levantaria sua mão. Mas deixa eu dizer para você algo. Existe um lugar que precisa ser acessado por mim e por você. Quando você entende que a sabedoria sobrenatural, ela está disponível para você acessar, você vai fazer coisas que o natural jamais você faria. Quando nós acessamos o sobrenatural, nós ativamos uma crença e uma expectativa que para aquele que não vive isso é loucura. Eu consegui viver isso em grande parte da minha vida e vivo até hoje. E espero que Deus me dê isso à minha geração. Eu tenho vivido o sobrenatural e não o natural. Quando você olha somente o natural, você vai viver no raso. Mas quando você vive no sobrenatural, a sua intenção muda, porque você acessa um nível de sabedoria. Quando você consegue entender isso, você que é jovem, todos nós que somos jovens, você vai ter uma geração, uma vida totalmente diferente. Porque a sabedoria, ela está disponível. E eu entendo que quando acessamos ela, chegamos em ambientes nunca chegados antes. O pensamento de Jesus é gerar uma sabedoria sobrenatural para as nossas vidas. Você crê nisso, irmão? Quando eu não consigo compreender um cristão que ele se converte e a vida continua parecida. Eu não consigo ter esse entendimento. Ele não muda seu vocabulário, ele não muda as suas atitudes, mas ele colocou apenas um título e não uma conversão. Nós precisamos cuidar e analisar e olhar para cada um de nós. Será que nós carregamos títulos? Ou será que realmente nós fomos convertidos? Então, quando eu entendo que há um acesso para que eu possa ser mais sábio, eu não vou perder mais o meu tempo. Eu vou acessar esse lugar. Eu vou acessar esse lugar. E eu só consigo acessar ele em Cristo. Não existe outro caminho. Você pode fazer todas as faculdades que o mundo te ofereça, todas. Mas talvez vai ter coisas que você não conclui, porque outra pessoa acessou aquele ambiente e tomou posse daquela sabedoria. Então seja você essa pessoa. Acesse esse ambiente. Quando você entender isso, talvez você vai dormir, Hermes, e talvez Deus vai te dar sonho. Talvez você vai acordar e você vai ter ideias. Talvez você vai ver um negócio físico e você vê o outro espiritual. E aí vai depender da forma que o seu coração recebe.
Não é, Anderson? Forma que o seu coração recebe. Esse acesso está pronto, irmãos. Busca a sabedoria em Cristo. Somente nele você vai se tornar uma pessoa sábia. É claro que é necessário que nós venhamos ter informações, estudar. Mas se você não acessar esse lugar, talvez todo aquele estudo não vai levar você aonde você chegaria. E nós queremos falar sobre a intenção de Jesus. Abra em Mateus 5, 17 a 20, irmãos. Quando entendemos a intenção de Jesus, nós precisamos buscá-la para a nossa vida. Nós precisamos praticá-la de forma agradável, aonde gera transformação dentro do nosso entendimento. Então vamos lá, Mateus 5, 17 a 20. Não penseis que vim abominar a lei ou aos profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menos que seja, assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Irmãos, a intenção de Jesus é nos alinhar. Essa é a intenção dele. A intenção dele é nos alinhar para cumprirmos o nosso propósito e chamado, usando Cristo como exemplo, ensinando o que é justo, correto e verdadeiro. E assim faremos parte do seu reinado. Quando nós entendemos que a intenção de Cristo é essa, e nós trouxemos para a nossa vida, irmão, qual é a intenção de nós seguirmos a Cristo? Eu tenho uma grande convicção no meu coração. Por que Jesus ele me tirou daquele mundo? Primeiro, para que eu desfrutasse do que eu hoje tenho desfrutado, esse amor a qual eu não tinha na minha vida, esse amor de pai, algo que precisou ser construído, e provando que ele era o meu verdadeiro pai. Mas a intenção dele é que eu venha levar para as pessoas aquilo que ele me encheu e que ele me deu. Onde você trabalha, existem pessoas que precisam saber de Cristo, mas de uma maneira real e palpável. Aonde você viaja, os ambientes que você está, existem pessoas com sede e fome da palavra. E a intenção de Cristo é que eu e você sejamos a voz dele nesse lugar, sejamos a voz dele nessa terra. Então, entendemos a intenção de Cristo e levamos a intenção de Cristo aos nossos dias. Em quarto lugar, nós vamos falar o falar de Jesus. Efésios 4, 29. O falar de Jesus, irmãos. Efésios 4, 29. Não sai da vossa boca nenhuma palavra que causa destruição, mas só aquela que seja boa, para necessário edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. Essa palavra, ela tem me movido por muito tempo. Eu tenho entendido que eu preciso abrir a minha boca para gerar palavras de vida e não palavras de morte. Quando você encontra alguma pessoa passando alguma dificuldade, ela precisa de uma palavra de encorajamento, ela precisa ter um estímulo, ela precisa ser impulsionada. E nós temos essa responsabilidade, através do amor de Cristo, de ser o imitador dele, porque o falar de Deus gera vida. O falar de Cristo gera transformação. E é isso que nós precisamos ter. É isso que nós precisamos usar nesses dias. Como é o seu falar? Quando eu morava com a minha mãe, eu escutava muito os vizinhos. E eu via que tinha uma vizinha que abençoava demais os filhos dela, que eram os meus amigos. As palavras de bênção a qual ela profetizava para os seus filhos era que eles nunca seriam ninguém na vida, que eles seriam fracassados, que eles seriam os piores. E essa palavra de morte gerou morte. Eu conheço essas pessoas e até hoje elas não conseguiram se libertar disso.
Mas eu estive nesse ambiente. Eu também recebi esse tipo de palavra. E talvez você também. Mas quando há a conversão, a aproximação em Cristo, essas palavras são quebradas, são rompidas em nossa vida. E aí o teu futuro é desenhado pela mão de Deus e não mais pelaquela palavra de morte. Então nós precisamos cuidar com o que nós profetizamos. O que você tem falado sobre o seu emprego? O que você tem falado sobre o seu patrão, sobre a sua empresa, sobre os seus clientes, sobre os nossos governantes? O que você tem falado? Porque nós precisamos analisar se está saindo da nossa boca palavras de vidas ou palavras de morte. E quando nós compreendemos isso, nós começamos a gerar algo novo. Porque você percebe que uma pessoa, quando ela tem um palavreado totalmente de morte, ela é uma pessoa infeliz. Ela é uma pessoa que acredita no azar e também acredita na sorte. E ela passa a vida toda como um barco no meio do mar sem leme, indo para onde o vento leva. E muitas vezes o vento ele leva para as pedras, a destruição. Então nós não somos assim. Nós temos um leme. E esse leme se chama Jesus Cristo. Ele que nos conduz, Ele que nos impulsiona, mas é preciso abrir mão de quem eu sou para ser o que Ele é. Eu preciso fazer isso. Eu preciso renunciar quem eu sou para ser o que Ele é. E como que eu faço isso, Fabiano? Vai com o teu coração, porque tudo Ele fará, sem peso, sem cobrança, sem apontar e te dando palavras de vida. A palavra de Jesus, ela sempre gera transformação. O falar de Jesus gera vida, correção, transformação que nos edifica. Então, quando você percebe que o seu pastor, o seu líder, ele chama você, porque usado por Deus, e ele traz uma correção para a sua vida, prestem atenção, é o amor de Cristo vindo sobre o teu pastor, trazendo para a sua vida. Porque somente aquele que ama corrige. Somente. Aquele que ama tem expectativa. Aquele que ama quer gerar transformação. E é somente através da correção. Aleluia. Aleluia. Ação de Jesus. João 10, 38. Mas se as faço, mesmo não crendo em mim, crede nas obras, para que venhais a entender e saber que o Pai está em mim e eu no Pai. A ação de Jesus é provar por boas obras quem Ele é verdadeiramente. A ação de Jesus é provar para mim e para você quem Ele é através das obras a qual Ele fez. Não existe outro caminho. O que nós devemos fazer? Copiar o que Jesus fez conosco. Porque através das boas obras dele, Ele nos alcançou. Então, através das nossas boas obras, talvez nós não vamos precisar abrir a nossa boca e falar. As nossas boas obras podem ser um bom dia. Talvez para aquele seu vizinho que não fala com ninguém. Talvez no trânsito. As nossas boas obras talvez seja no trânsito, deixando aquele cara que está atrás de você agoniado, deixa ele passar. E ele fez um monte de coisa e você abre o vidro, olha para ele e glória a Deus pela sua vida. Quais são as nossas ações? Como que nós estamos nos movendo nesses dias? E quando você tem uma ação, você tem uma reação. Toda ação leva você a ter uma reação. E eu quero falar sobre a reação de Cristo. Abra comigo em Lucas 4, 1 a 13. Quando eu estava no mundo, eu até buscava ser uma pessoa correta. Quando eu estava no mundo, eu até buscava fazer boas coisas. Mas a base a qual eu buscava, ela não tinha uma direção verdadeira. Ela não proporcionava uma direção com luz. E eu não conseguia dar resposta daquilo que eu aprendia, porque na verdade eu não aprendia, eu sobrevivia. Nós precisamos entender que essa conversão,
nos leva a não apenas sobreviver os dias, mas viver o que Deus tem para a nossa vida. Existem muitas coisas, irmãos, que nós não acessamos por culpa nossa. É como você tem um filho, você quer dar um carro 0 km para ele, mas ele não se move em fazer a carteira e aprender a dirigir. Você não vai dar esse carro, porque ele precisa fazer a parte dele. Nós precisamos fazer a nossa parte em Cristo, entendendo quem Ele é, buscar saber como que Ele faz, como que Ele decide, como que Ele pensa, como que Ele age, para que todos nós venhamos ser imitadores dEle. E quando nós tivermos esse entendimento, nós vamos acessar ambientes novos em Cristo. Existem coisas que nós não acessamos, porque nós não buscamos a capacitação que somente Cristo tem para dar. Se eu contar um pouco da minha história para cada um de vocês, é muito comovente, mas é muito louca. Mas Deus, Ele me levou em um ambiente de uma possibilidade de entrar em uma situação de mercado, a qual eu não tinha autoridade e habilidade, mas Ele me concedeu isso. Então eu quero dizer para você que esse Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. E Deus pode levar você com autoridade, poder, entendimento e sabedoria em ambientes que você ainda não acessou. Mas você tem que permitir. Você tem que liberar. Você tem que entender as ações e também as reações. Lucas 4:1-13. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, tendo sido tentado pelo diabo por 40 dias. Sem ter comido nesses dias, teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando a um lugar elevado, mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo e disse-lhe: eu te darei toda a autoridade e glória deste reino, porque me foram entregues, e dou a quem eu quiser, e se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele cultuarás. Em seguida levou a Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se tu és o Filho do homem, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropece em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até a ocasião oportuna. Irmão, se eu perguntar para você, você é tentado nos seus dias? Você já foi tentado? Porque Cristo já foi tentado. Mas qual foi a reação dele? Houve uma ação, mas qual foi a reação? Jesus foi tentado, mas sua reação foi pelos seus princípios. Calou-se, falou somente em que tinha plena autoridade e verdade. Irmãos, quando você é tentado nos seus negócios, no seu dia a dia, qual é a sua reação? Como torna o seu vocabulário? Como que está a sua ira? Porque houve uma ação e você vai ter uma reação. Qual é a sua reação? Volte aos princípios. Mas eu preciso construir o princípio, então construa o princípio. Vá a Cristo. Quando há a tentação, só há uma forma de vencê-la, meu irmão: indo para os princípios, descobrindo quem você é, buscando a sua origem. Porque Jesus não alterou voz com ele, ele só abriu a boca para falar o que ele tinha plena convicção e autoridade. Ele foi para a natureza dele, ele foi para os princípios dele. E se Cristo fez isso, é porque nós precisamos fazer isso no nosso dia a dia. Talvez você mulher, talvez você homem,
talvez você jovem, talvez você criança, é tentado nos seus dias a dia, no seu dia a dia. Mas você precisa buscar a sua verdadeira natureza. Você precisa buscar a sua essência. Você precisa saber que os seus princípios vão levar você em algum lugar. Então, se eu não tenho, eu construo. Irmãos, a palavra nessa noite talvez não seja uma palavra motivadora, mas é uma palavra de transformação. O meu maior desejo é que Deus venha tomar o seu entendimento, tomar o seu coração, tomar as suas ações, tomar as suas reações, e que todos nós venhamos voltar para a origem. Porque quando entendemos que existem vários pontos que nos levam a Deus, e eu quero falar dos 6 pontos para sermos imitadores do caráter de Cristo, é o olhar. Como está o seu olhar? Como está o nosso olhar? Porque nós já sabemos como Cristo olha, como Cristo vê sua vida, como Cristo vê o necessitado. Mas como está o seu olhar perante tudo que você vê durante os dias? Como está o seu olhar perante a sua geração, a sua família? Será que eu consigo imitar a Cristo? Será que o meu olhar está sendo imitado por Ele? Ou será que o meu olhar ainda é pecaminoso? Então eu preciso voltar para a conversão. Eu preciso voltar para o alinhamento, para que o meu olhar, ele seja realmente um olhar de Cristo. Segundo, nós podemos falar sobre o pensar. Irmãos, a nossa cabeça não para, eu não sei a sua, mas muitas vezes você está quieto, querendo estar quieto, mas a sua mente está trabalhando. Mas você precisa conduzi-la, você precisa colocar ela no lugar dela. Você precisa saber como está o seu pensar. Como que você pensa referente a coisas, pessoas, situações. Como Jesus pensaria sobre tal coisa? Quando você vai tomar uma decisão, e essa decisão é muito difícil, sabe o que você precisa fazer? Ei, Jesus, o que você decidiria? Você vai perceber que vai ferver dentro de você uma resposta, e não da carne, mas sim do Espírito. Como está o nosso pensar? Como está a nossa intenção? Qual é a minha verdadeira intenção? O porquê e para que eu me converti? O porquê e para que eu quero ser um servo? Por que eu quero servir à mesa? Qual é a minha verdadeira intenção? Qual é a sua intenção perante o local que você trabalha, a empresa que você administra, o ambiente que você está, a sua casa, os seus filhos, a sua geração? Qual é a sua intenção? Show, caramba. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor está tocando corações e entendimento nessa noite. Nós precisamos ser tocados por Ele. E o falar de Cristo é um falar que gera vida, irmão. Será que o nosso falar tem gerado vida ou gerado morte nesses dias? Será que aquele que está passando por uma dificuldade, por uma situação, nós só vamos levar um leve levar uma leve palavra para que possa impulsionar? Ou nós vamos abraçar ele e dizer, cara, ei, você consegue? Qual é o nosso falar desses dias? Qual foi o falar de Cristo para a sua vida? Eu sei que muitos de vocês tiveram o privilégio de nascer num lar cristão. E eu vou falar para vocês que eu tenho uma inveja santa, pastor. Mas eu fico tão feliz com Cristo. Ele permitiu que os meus filhos, o Lucas não nasceu, mas já em seguida, mas os meus filhos nasceram nesse lar cristão. Isso muda tudo. Isso muda o meu olhar, muda o meu pensar, muda a minha intenção, muda o meu falar. Se alguém me conhece de tantos anos atrás, você iria dizer, esse cara, esse aí, ministrando a palavra, jamais. Mas Deus chama os impróprios. Aquele que, de repente, a humanidade, o povo, não acredita, não tem problema. Se você quer alcançar algo,
Não se preocupe com o que as pessoas pensam, se você vai conseguir ou não. Busque saber do Senhor o que você vai ser, porque Ele vai te dar a direção, Ele te dá tudo que tu precisa. Às vezes eu converso com algumas pessoas, elas falam o seguinte: se eu tivesse isso, eu conseguiria fazer isso. Ei, cara, o que você precisa fazer, Deus já deu as ferramentas, já está na sua mão, já está dentro de você. Mas Fabiano, eu não tenho. Então profetiza, então declara: eu tenho, está aqui. Faça projetos, apresentem a Deus. Ei, seja sábio, desperte em você aquilo que Deus já te deu. Nós não alcançamos algumas coisas porque criamos limitações. E quando criamos limitações, nós precisamos ter uma ação para sair dela. Nós precisamos analisar: ei, qual é a sua ação? Olha a ação que Cristo teve por mim e por você. Mas às vezes nós esquecemos, ou deixamos isso não tão forte no nosso entendimento. Presta atenção, você precisa ter uma ação. E eu quero encorajar você, porque tudo que eu estou falando está trazendo no seu pensamento, levando para o seu coração. Você está conseguindo analisar os maus hábitos, as coisas que você precisa largar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele vai trazer isso na sua revelação. Mas eu pergunto a você: qual é a sua ação? O que você vai fazer hoje? Não, amanhã eu faço. Sabe aquele regime da segunda-feira? Não, segunda eu começo. Isso não funciona, meu irmão. Ou você faz agora, ou você não faz. Eu nunca vi projetos de Jesus que ele relatava vários projetos. Ele tinha projeto, mas ele executava, porque ele tinha ação. E eu vou falar algo que mexe comigo. Quando Cristo me chamou, Ele me deu uma palavra, que Ele não chama covarde. E o momento que Ele me chamou foi um momento muito difícil. Eu precisava ter uma ação, e uma ação transformadora. E eu tive essa ação. Quando alguém me falou: ei, cara, Jesus não chama covarde. Se Ele te chamou, é porque há um propósito para a sua vida. Ei, você está entendendo isso, irmão? Você recebe isso? Você não está aqui porque você é cheiroso ou bonitinho. Você está aqui porque você tem um propósito, porque Deus tem expectativa em você. Ei, desperte isso, meu irmão. Deus tem algo a mais do que você viveu até hoje. Eu declaro, eu profetizo na vida de cada um que está aqui, que abre o seu coração e mente e receba. Deus tem mais para a sua vida. Nós não nascemos de novo para viver apenas o que você viveu até hoje, porque nós vamos ter uma ação nova. E quando nós tivermos essa ação, vai haver uma reação que transforma, uma reação que Cristo vem sobre a nossa vida. Ei, irmãos, presta atenção, saia desse mundo natural, viva o sobrenatural. Eu sou um cara que eu aprendi apenas a vender carro, e Deus me deu uma indústria. Nós fabricamos produtos. Isso é viver o sobrenatural. Mas eu não sou melhor que vocês, eu sou pior. Mas eu acessei esse lugar, gente. Acesse esse lugar, faça projetos, apresente a Deus. Ei, mas eu não tenho dinheiro e não tenho nome. Cara, eu só preciso de Deus. Você consegue entender isso, irmão? Irmão, se eu pudesse abrir a mente de todos, eu falaria uma palavra. Eu dizia o seguinte: cara, tu consegue, porque aquele que é maior já fez por ti. Está pronto, meu irmão? Então, quando você tiver uma ação, vai haver uma reação. Quem quer ver o movimento de Deus em sua vida? Amém? Quem quer ver? Tá. Então, eu peço que Deus coloque os anjos deles aqui só olhando, porque Ele sabe quem se posicionou. Só que isso só vai acontecer se você tiver uma ação. Se você fizer e tiver uma ação a partir desse momento, agora, prepare, busque, treine o seu cérebro, prepare o seu coração e busque a reação de Deus, porque você vai ter a sua ação. Amém, irmãos? Posso orar por vocês? Vocês recebem essa palavra? Gente, tome posse dela, acredite.
Aquele que é maior já fez, preparou o caminho. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar que essa palavra, seja uma palavra rema para a vida dos meus irmãos. Eu quero declarar, Senhor, que todo aquele que ouve e que carrega em si como entendimento essa palavra, haverá uma reação tua. Senhor, eu quero encorajar esse meu irmão, essa minha irmã, que muitas vezes cria limitações e se acha impróprio ou inferior. Eu quero declarar que é possível e que você consegue. Eu quero declarar, Senhor, que a tua convicção, Jesus, porque Jesus era convicto do que ia acontecer e do que era preciso fazer. Eu quero orar nessa noite, Senhor, para que a tua convicção, Cristo, venha sobre as nossas vidas nesse lugar. Que a tua presença, ela venha inundar. Que a tua manifestação presente, Senhor, venha converter o nosso coração nesses dias. Ah, Senhor, guarda os teus. Guarda os teus. Pai, eu abençoo. Eu declaro, Senhor, uma vida transformada. E declaro que os meus irmãos vão viver o sobrenatural de Deus. Quando eu pregava, Deus fervia no meu coração algumas coisas. Deus já preparou todos, mas aquele que der os passos, a ação, vai estar dentro de alguns dias testemunhando aqui milagres que Deus fez a partir dessa data. E Ele não vai fazer por mim, Ele vai fazer porque Ele é Deus na tua vida, porque toda honra e toda glória é dEle, mas Ele usa os deles para proporcionar mudança nas nossas vidas. Então pega essa palavra. Essa palavra não é de motivação, é uma palavra de transformação. E eu tenho plena convicção que você vai acessar um ambiente ainda não acessado, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos. Liberdade.